E o salário, ó. Fala galera, beleza? Então vamos dar aqui prosseguimento à nossa aula, né? Agora sim, desenvolvendo a aplicação propriamente dita, né? Então já vamos começar aqui no nosso Visual Studio Code, né? Vamos então fazer a modelagem da classe aluno, né? Então o aluno, olhando naquela modelagem, nós temos aqui as seguintes características, né? Nome, matrícula, telefone, e-mail, se ele é desistente e a sua idade. Então, vamos aqui, né, vamos criar o arquivo, vamos vir aqui, novo arquivo, aluno.h. Em aluno.h, agora nós vamos criar aqui a diretiva ifndef aluno_h define aluno_h end_if. E agora vamos desenvolver a classe propriamente dita. Então, class aluno, vírgula. E agora vamos colocar aqui os modificadores de visibilidade ou operadores de acesso, né? Que nesse caso aqui, os dois, que vai ser o private e os public. Bom, vamos colocar então, conforme a modelagem, né, os atributos privados. Nesse caso aqui, nome, temos aqui a matrícula, temos, além da matrícula, temos o telefone, então string telefone, string e-mail, temos aqui bool, tipo de dado booleano, verdadeiro ou falso, se o aluno ele é desistente ou não, e também temos a idade do tipo de dado inteiro. Então, idade. Consequentemente, como nós estamos utilizando uma informação do tipo string, nós temos que incluir a biblioteca. Então, include string. Além disso, utilizar o domínio de nome std. Name space std. Perfeito. Então, agora nós temos aqui string do tipo nome, né? String nome, string matrícula, string telefone, string e-mail. Se o aluno ele é desistente ou não, então tipo de dado boolean, na linguagem C++ recebe o nome de bool. E se quanto à idade do aluno, né, do tipo inteiro. Bom, e aí nós temos aqui na modelagem duas possibilidades de construtores que a modelagem abordou, né? Então nós temos aqui o aluno como parâmetro, esse parâmetro sendo do tipo string, e também temos aqui a possibilidade de criar instâncias de aluno somente com o construtor vazio. Então, dando prosseguimento, aqui, além disso, nós temos aqui como possibilidade, né, temos que aplicar também nosso primeiro conceito que nós estudamos, né, que é o conceito de encapsulamento. Para cada atributo nós vamos ter o o encapsulamento. Então aqui, ó, nós vamos void get nome, void set nome, passando como parâmetro const string a referência aí para o nome. Aí sim, nós vamos ter aqui o get nome. Depois nós vamos ter a matrícula, então set matrícula, const string e comercial, string get matrícula, void set telefone, const string e comercial. Vamos ter aqui um encapsulamento também para telefone, né? Então get telefone. Agora vamos fazer um encapsulamento para e-mail, então set e-mail, const string e comercial. E agora vamos
aplicar o get mail. Agora nós temos o tipo de dado boolean. Lembrando que quando uma informação ela é do tipo boolean, verdadeiro ou falso, no encapsulamento nós substituímos a palavra reservada get, que se nós traduzirmos é obter, né, obter uma determinada informação, pela palavra é, se aquilo é uma determinada situação ou não, por causa que o tipo de dado booleano ele é verdadeiro ou falso. Então a gente faz a pergunta, é verdade ou não é verdade? Então a palavra reservada utilizada é a palavra is. Então dentro dessa preposição nós temos aqui, ó, bool is desistente, ou seja, o aluno é desistente. E nós temos aqui set desistente, const string e comercial. Beleza, então aqui nós colocamos aí, temos também encapsular a idade, então vamos fazer aqui o encapsulamento de idade. Então void set idade const int e comercial. E agora void int get idade. Além disso, nós temos também o método imprimir, que é um método utilizado para imprimir todas as informações de um determinado aluno, ou seja, nós de posse de uma instância de aluno, nós podemos invocar esse método e imprimir todas as características desse método, né, da forma mais eficiente possível. Agora, vamos então criar o nosso... deixa eu verificar aqui porque o meu editor está reclamando aqui. Pronto. Bom, então agora vamos criar um novo arquivo que vai ser o nosso aluno.cc, que é nele que nós vamos ter toda a lógica de programação responsável no que tange aluno, né? Então, vamos começar incluindo aqui o aluno.h, então include aluno.h, e agora vamos começar a codificação do mesmo. Começando com métodos construtores, vamos seguir aquela ordem lógica que está lá no arquivo.h, né? Então, o construtor de aluno, né, ele não tem tipo de retorno, então aqui é aluno. Nós temos uma possibilidade de construtor sem parâmetros, dessa forma que está sendo desenvolvida aí na lousa. E temos a outra possibilidade, que é o construtor passando um parâmetro do tipo string. Então, que é o nome. Então, se nós olharmos aqui no arquivo.h, nós temos aqui um aluno, aonde nós podemos criar a instância desse aluno passando, por exemplo, o nome. Na modelagem lá, vocês lembram no nosso primeiro vídeo que o construtor aqui está invocando o nome do aluno. Então, nós vamos utilizar o operador de acesso bis para nós pegarmos uma informação que está fora do bloco de código em questão. Então, this nome recebe o parâmetro nome dessa forma. E agora vamos aplicar o encapsulamento para todas as características, todos os atributos da classe aluno. Então, vamos aqui encapsular então a classe aluno, começando com o nome, né? Então, void a classe é a classe aluno, o operador de acesso set nome, passando como parâmetro const string e comercial nome. Aí, this setinha nome, para pegar o nome que está fora do bloco de código, ou seja, do atributo, que recebe o parâmetro nome. Próximo, nós vamos então fazer o método get, então aluno get nome, return nome, certo? Bom, próximo atributo, nós temos aqui o atributo matrícula, então nós vamos encapsular o atributo matrícula, né? Então, para encapsular o atributo matrícula, aluno, set
matrícula, const string e-comercial matrícula, this setinha matrícula, recebe matrícula. Agora vamos fazer o get string aluno, dois pontos, get matrícula, return matrícula. Agora vamos encapsular o atributo telefone. Então, aluno, dois pontos, set telefone, set telefone, const string e-comercial telefone. Então, this setinha telefone, recebe telefone. E agora vamos pegar aqui, fazendo o encapsulamento do telefone através do método operador de acesso get. Então, return telefone. Perfeito. Agora vamos para o e-mail. Então, encapsulando o e-mail, void aluno, dois pontos, set e-mail, const string e-comercial e-mail, this setinha e-mail, recebe e-mail. E agora vamos fazer um encapsulamento através do modificador de acesso get. Então, get e-mail, return e-mail. Agora vamos verificar se esse aluno ele é desistente ou não. Então vamos aplicar um encapsulamento se o aluno ele é ou não desistente. Então voltando aqui, então lembrando que quando o tipo de dado é booleano, nós substituímos o get por is. Então comigo aqui, boolean aluno, dois pontos, is desistente, return desistente. Agora void aluno, dois pontos, set desistente, const bow e-comercial desistente, is desistente, recebe desistente. Perfeito. Ele está reclamando que nós não criamos o método set lá em aluno, então vamos verificar. Set desistente, aqui ficou string, ficou errado, é boolean, tá? Corrigindo. Perfeito. Ok. Agora vamos prosseguir então com a idade, fazer um encapsulamento da idade. Então vamos lá. Então, aqui void aluno, dois pontos, set idade, const int e-comercial idade, this setinha idade, recebe idade. Bora. Vamos para o get int aluno, dois pontos, get idade, return idade. Então, é isso. Agora vamos para o método imprimir, para que nós possamos apenas invocar esse método quando uma determinada instância de aluno estiver na memória do computador e conseguirmos então imprimir todas as características desse aluno, né? É bem interessante essa ideia, muito interessante, eu recomendo. Então vamos criar aqui um método imprimir. Então, void aluno, dois pontos, imprimir. Então nós temos aqui, ó. Agora observe que nós vamos precisar utilizar o cout. O cout ele faz parte da biblioteca IOStream. Então nós vamos retornar aqui em aluno.h e vamos colocar a biblioteca IOStream. A biblioteca IOStream é espetacular, fenomenal. Ela que possui aí as preposições para gerenciamento dos fluxos de entrada e fluxos de saída do computador, né? Então,
Biblioteca aí de uma importância gigantesca dentro do conceito das bibliotecas da linguagem C++, né? Sempre importante frisar esta característica. Então vamos prosseguir aqui. Então Cout. Então nós temos aqui, ó, vamos apenas para ficar bonitinho a saída, então aluno, colocar isso. Vamos colocar aqui em caixa alta, aluno, perfeito, agora comando, final de linha, comando end L. No início aqui faltou menor, colocando o mesmo, perfeito. Agora, vamos colocar as características em questão. Começando aqui pelo nome, então, nome, espaço, menor, nome, e um end Cout. Próxima característica, telefone, espaço, menor, telefone, end. Próxima característica que nós temos aqui, então nós temos também uma matrícula. Então, matrícula, end L, Cout. Próxima característica, nós temos a característica do e-mail. Então, e-mail, e a próxima característica, nós temos aqui se o aluno ele é desistente ou não. E aqui nós vamos utilizar aqui o operador ternário. Então nós vamos fazer aqui, ó, vamos verificar, o aluno é desistente? Caso ele seja desistente, então nós vamos imprimir sim. Caso o aluno não seja desistente, nós vamos imprimir não. Então, caso o aluno seja desistente, vai juntar aí após a palavra desistente a expressão sim. Caso ele não seja desistente, ou seja, se esta condicional resultado for falso, vai ser juntada a string, o string de saída de informação, a palavra não. Menor, end L. E para finalizarmos a última característica, nós temos aqui a idade, né? Então eu vou colocar aqui para aparecer idade, menor, anos. E aí, por exemplo, se a pessoa tem 10 anos, aparece 10 anos. E assim, sucessivamente, 2 NDLs aqui só para dar uma quebrada de linha e indentação, né? Então, no que tange a modelagem aí da classe aluno é isso, tá? E agora nós vamos partir, então, para o desenvolvimento da classe de lógica de programação. Mas antes disso, vamos desenvolver a main, tá? Então, bom, dando continuidade aí, galera, então agora vamos criar a main, né, para nós podermos compilar aí, testar a nossa aplicação, ver se não tem nenhum erro aí no que tange a instanciação aí da classe aluno, né, se o modelo de aluno está correto e coerente, se nós não esquecemos nada para que o compilador ele não convalide aí a nossa compilação, né? Então vamos criar aqui um novo arquivo, main.cc, e aí nós vamos criar uma instância de aluno aqui para que nós possamos testar essa classe, né? Então, lembrando aqui para nós instanciarmos um aluno, a palavra reservada aluno com asterisco. Então, aluno que recebe 1000, aluno. E eu vou chamar aqui o aluno de Marugessur. Beleza, vamos, vou chamar aqui o método imprimir, para nós visualizarmos, então, as informações iniciais de aluno, né? Vai ter só o nome, logicamente, e vamos chamar o método delete para desalocar o recurso que nós alocamos, né? Então vamos testar aqui a compilação aí da nossa aplicação.
Vou abrir aqui, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu lembrar que eu já salvei. Não. Beleza. Bom, estou abrindo aqui um terminal separado, tá, pessoal? Não vou utilizar nesse momento o terminal do próprio VS Code, por causa da codificação aí de português, acento, bababá, pipi, popopó, tá? Então, por causa das preposições e prerrogativas de acento, eu não irei utilizar o terminal do Visual Studio Code. Bom, então nós temos aqui, né, para compilar, então, G++, asterisco, ponto cc, menos o, esse. Então, compilando, tivemos sucesso, nós não tivemos aí nenhum erro, ponto barra, e aí nós temos aí nome Marlos Dias Silva, né? Então significa que o modelo de aluno para o nosso desenvolvimento, para a nossa agenda está aí correto. Então agora nós vamos para o desenvolvimento da lógica de programação propriamente dita, né? Então é isso, galera. Vamos agora desenvolver a classe lógica. Fala, galera, então agora nós vamos partir para o desenvolvimento da lógica de programação propriamente dita, né? Então inicialmente vamos começar então com a classe lógica. Então vamos criar aqui no nosso arquivo lógica.h e nosso arquivo lógica.cc. Então vamos aqui na definição da classe, né? If and def, termina com end, if and def lógica, underline h, define lógica, underline h, class lógica, abre e fecha, ponto e, vírgula, beleza. Visibilidade privada, visibilidade pública. Então, temos aqui as duas visibilidades que compõem a nossa classe lógica, né? A nossa classe lógica, nós vamos precisar, com certeza, da biblioteca IOStream, então já vou colocar mesmo aqui, IOStream. Vamos colocar também a biblioteca Vector, né? Inclui Vector. Também vamos colocar a biblioteca, as bibliotecas, no caso, vamos colocar também a biblioteca iOS. A biblioteca iOS, pessoal, ela possui o stream size. O stream size ele vai ser utilizado por nós para fazermos a limpeza do buffer quando houver a necessidade, tá? Então por isso nós vamos incluir a biblioteca iOS. Também nós vamos precisar da biblioteca limits, que ela é uma biblioteca que tem a capacidade de contar uma string, o tamanho dela tem que encontrar o enter, certo? Então nós vamos utilizar ela. Vamos utilizar também a biblioteca Algorithmics para trabalhar com o método short. E também vamos incluir a nossa classe aluno.h. Using namespace std, beleza. Agora, pessoal, primeiramente nós vamos criar o nosso vector do tipo parametrizado de dados aluno. Então aqui, ó, vector do tipo parametrizado de dado aluno, eu vou chamar ele de vetor. Como nós não estamos trabalhando com banco de dados, nós vamos utilizar o vetor para simular o armazenamento dessa coleção aí na memória do computador. Então quem vai fazer isso para nós
vai ser a classe vector com tipo de dado parametrizado sendo aluno, beleza? Agora, vamos então aqui continuar o desenvolvimento aí da aplicação. Vamos também criar então o método ADD, que nós vamos passar aí o tipo de dado parametrizado dinâmico de aluno, certo? Vamos também desenvolver o menu. Vamos criar um método chamado clearBuffer, que vai conter a lógica de programação necessária para excluir o buffer, tá? Sempre que nós tivermos problemas com o enter, né, de tentar fazer uma leitura e o cursor pular essa leitura, então nós vamos chamar o método clearBuffer. Temos aqui também o método imprimir todos. Também vamos desenvolver o método aluno, que é o método aluno não, tipo de dado retorno aluno, vai ser o método pesquisar, const string comercial. Vamos ter também o alterar, passando como parâmetro o aluno a ser alterado, né? Então, aluno. Temos aqui o método excluir, passando o aluno a ser excluído. Temos também a ordenação por ordem crescente e a ordenação por ordem decrescente, além do método iniciar. Que o retorno é void, não possui retorno. Então, por enquanto é isso, tá? Agora vamos então para a main. Main não, a main. Então nós vamos agora na main fazer a chamada da lógica, né? Então nós vamos excluir esse código aqui. Então nós vamos colocar aqui include lógica, não, lógica.h, e aí nós vamos criar uma instância de lógica. Então vou chamar de L, que recebe new lógica, delete L, e aqui nós vamos chamar o método iniciar. E agora nós vamos desenvolver então a lógica de programação para a nossa aplicação. Bom, vamos dar continuidade aqui então aos trabalhos, né, pessoal? Então vamos agora para o desenvolvimento da lógica de programação e nós vamos ir desenvolvendo por parte, né, para ficar da forma mais interessante e efetiva possível, né, para nós, né? Então vamos começar desenvolvendo então o menu da nossa aplicação, quais são as possibilidades que a nossa aplicação fornece, né, para o usuário. Então vamos começar aqui, vamos fazer a inclusão da biblioteca lógica.h, né, nossa classe lógica. Então nós vamos começar desenvolvendo o menu, então int lógica, que é a nossa classe, ; o método é o método menu, então menu. Só conferir aqui se o método foi criado, foi sim, ó, int menu, certo? Então, int menu, perfeito. Agora vamos para quais informações esse nosso menu tem que disponibilizar para o nosso usuário, né? Então, nesse momento agora, nós vamos para a codificação das opções aí do nosso menu, né? Então, observando aqui, nós vamos precisar de uma variável qualquer, né? Então, vou criar uma variável OP, então, cout, digite. Primeiro eu vou colocar aqui ngl, para dar uma quebra de linha, né? E aí vamos colocar uma linha tracejada só para dar uma ênfase, que é o nosso menu da aplicação, só para a questão visual, para a nossa aplicação ficar um pouco mais interessante visualmente, né? Porque aplicações em terminais, vamos falar a verdade, são bem terríveis, né? Bem terríveis. Então, cout, digite para cadastrar um aluno
digite 2. Para imprimir todos os alunos, digite 3. Para pesquisar aluno, um aluno pela sua matrícula. Celt, aqui ficou errado, digite isso, digite 4 para alterar aluno por número pela sua matrícula. Ok? Alt, digite 5 para excluir aluno pela sua matrícula. Beleza? Celt 6. Então aqui, digite 6 para listar os alunos em ordem crescente. Celt, digite 7 para listar os alunos em ordem decrescente. E para finalizar, digite 0 para sair. Agora nós vamos precisar então fazer a leitura, né? Cin op, e aí nós vamos colocar uma mensagem para o usuário. Você selecionou a opção return. Bom, então nós podemos observar aqui que nós fizemos apenas uma lógica de programação bem simples no que tange a menu, né? Agora nós vamos começar a desenvolver o método iniciar para que ele faça com que esse menu fique aparecendo em loop, né? Bom, então aqui agora vamos para o desenvolvimento então do método iniciar, que é o nosso primeiro método que a nossa aplicação vai chamar, né? Então nós vamos criar aqui um int.op, vamos criar o last de repetição do while, onde o op for diferente de 0, né? Então aí nós vamos para op recebe o menu. Somente isso, pessoal, nós já vamos conseguir o efeito, que é aquele efeito de looping, ó. Então, compilando a aplicação, guardando ela compilar e se não tiver nenhum erro, executando a mesma, nós já vamos perceber que o menu ele já vai aparecer. Ó, dependendo que eu apertar, o menu aparece novamente. Ó, que interessante. Então, essa é a lógica de programação utilizada para o desenvolvimento de aplicações de terminal. Apertou a opção 0, logicamente o laço de repetição sai, né, e encerra-se então o fluxo de execução da aplicação. Então, agora que nós já desenvolvemos o menu da nossa aplicação, nós vamos começar então a desenvolver, vamos fazer aqui o switch, né, com todas as opções, então com as 7 opções, né, então aqui switch, então ok, deixa eu remover esse comentário aqui, perfeito,
Então aqui, ó, case 1, aí acontece algo. Lembrando, é importante o bloco de código, né? Então, case 2. Case 3. Case 4. Case 5. Case 6. Case 7. Default, que é a negação de todos os cases, né? Então, vamos colocar aqui cout opção inválida. Perfeito. Então, a estrutura do nosso case está pronta, né? Então, tá bem interessante. Agora nós vamos então começar a desenvolver a solução propriamente dita. Então aqui, ó, a primeira opção ela diz ali, ó, digite um usuário em forma 1, né, para cadastrar um aluno. Para nós cadastrarmos um aluno, a gente tem que pensar o seguinte: aonde nós vamos cadastrar esse aluno? Nós vamos cadastrar o aluno no vetor do tipo de dado parametrizado aluno, que nós chamamos de vetor, e ele é do tipo vector, da biblioteca STL. Bom, esse é um ponto. O outro ponto, como que nós temos que nos portar como desenvolvedor para conseguir realizar essa tarefa? Primeira coisa, nós temos que perguntar para o usuário as informações a serem preenchidas. Pegar essas informações preenchidas pelo usuário e adicionar em um objeto, que é uma instância de aluno na memória do computador. Adicionando nesse objeto, nós colocamos todas as características que o usuário informou. Aí sim nós podemos adicionar no vetor propriamente dito, né? Então, são várias atividades aí para realizar essa tarefa. Então nós vamos começar essa atividade pelo método criar aluno. Então vamos pelo método criar aluno. Primeiro vamos observar aqui a assinatura do método. Como que esse método está assinado? Ó, o método criar aluno, nós não desenvolvemos ele, então nós vamos desenvolver ele agora, certo? Então aqui, ó, aluno, ele vai retornar um aluno e ele chama de criar aluno. Criar aluno, certo? Então, este método aqui ele vai ser responsável por nós fazermos as perguntas para o usuário vai nos responder essas perguntas, certo? E aí nós vamos armazenando em variáveis, tá? Então vamos lá, vamos começar então o desenvolvimento aí do método criar aluno, né? Então em qualquer parte aqui do nosso código, vou colocar aqui perto mesmo. Então ele retorna um aluno. Então classe lógica, dois pontos, criar aluno. Beleza. Aí nós vamos ter que fazer algumas perguntas para o usuário. Então, eu vou criar um aluno aqui, uma instância de aluno que recebe 1000 aluno. Beleza, e no final nós vamos retornar o aluno. Agora, pessoal, nós vamos pensar como que nós vamos perguntar essas informações para o usuário. Por exemplo, cout informe o nome. E aí nós vamos criar uma variável nome aqui, ó, string nome. Agora vamos fazer a leitura. Ó. O método para ler string é o método getLine, passando como no seu primeiro parâmetro CIN e no segundo parâmetro o tipo de dado string a ser lido, né? Então nesse caso aqui é a variável nome.
Beleza, agora nós vamos para o segundo layout, já informou o nome. A segunda característica do aluno, deixa eu olhar a modelagem aqui, é a matrícula. Então, nós vamos pedir para que o aluno informe a matrícula. Então, informe a matrícula. Em getLine, CI, vírgula, matrícula. Beleza. Agora a próxima informação, no que tange aluno, aí nós temos que criar a matrícula aqui, string matrícula. Beleza. Próxima informação, já vou colocar todos aqui, que aí é o telefone. Nós temos também e-mail. Nós temos aqui se ele é desistente ou não. E, para finalizar, nós temos a idade. Então, todas essas características de alunos, né? Bom, prosseguindo aqui então, pessoal, vamos lá, Cout, informe o telefone. E aí nós vamos pegar a informação telefone através do getLine, CI, vírgula, telefone. Cout, e-mail, informe o e-mail. NGL, getLine, e-mail. Esqueci aqui de passar o CI no primeiro parâmetro, né? Agora passando aqui CI, vírgula, e-mail, né? Então a informação está extremamente coesa, né? Agora nós vamos fazer a leitura não diretamente do se o aluno ele é desistente ou não no tipo de dado boolean, porque se nós utilizarmos a informe se é desistente sendo boolean, aí eu tenho que colocar true ou false, sai do sentido da nossa língua portuguesa, né? Então eu vou utilizar uma variável auxiliar para fazer essa leitura, tá? E aí essa variável auxiliar vai ser responsável por eu fazer uma condicional depois para identificar se o usuário informou sim ou não, tá? Então nós vamos criar aqui mais uma variável, vai ser auxiliar. E aí nós vamos pedir para o usuário da seguinte forma, ó, informe se o aluno é desistente, sim ou não, com minúsculo, sim barra não. Beleza, ó. Então o usuário vai digitar sim ou não. E aí nós vamos fazer a leitura através do getLine. Então, CI, vírgula, false. E agora vamos fazer a leitura da idade. Então, Cout, informe a idade. NGL. E vamos ler a idade. Não vamos adicionar no objeto ainda, nós vamos agora fazer a nossa primeira verificação, que é identificar se está pulando, ou seja, se nós temos algum problema de buffer, ou no menu, ou em adicionar características de aluno. Então vamos verificar. Então aqui no iniciar eu vou chamar esse método, criar aluno. Vamos executar então, vou abrir o terminal novamente. Então vou limpar o terminal, beleza. Ok, beleza. Agora observe o seguinte, ó, vamos recompilar a nossa aplicação. Executando. Então observem aqui o seguinte, ó, cadastrar aluno. Ó, coloquei a opção 1. Eu estava aguardando o pipe parar no
nome, porém o pipe parou em matrícula, ele pulou. Ou seja, o que aconteceu? Houve a leitura de uma informação no tipo inteiro, certo? O usuário apertou Enter. O Enter foi para o buffer, porque o Enter faz parte, ele é o /0 da string. Então, foi no buffer do computador. A próxima informação que nós estávamos aguardando fazer a leitura era string. Mas qual informação está na memória? O Enter. Então, ele pulou, certo? Então, para solucionar essa situação na linguagem C++, nós vamos utilizar o método clearBuffer. Tá? O método clearBuffer, nós vamos codificá-lo da seguinte forma, tá? Da forma mais eficiente possível. Tá? Então, o método clearBuffer, vamos codificá-lo agora, ó, void, lógica, clear buffer. Só conferir aqui se eu criei o clear buffer. Criei. Então, clear buffer. Ok. Perfeito. O IntelliSense ele está dando aquela sacaneada de sempre, né? Então, a maioria das vezes acontece isso. A gente está aguardando algo e o IntelliSense sacaneia, né? Bom, pessoal, prosseguindo então, ci.ignore, ele vai descartar o buffer, só que ele precisa de dois parâmetros, tá? Primeiro parâmetro, numerics limits, passando o tipo parametrizado de dado, string size, chamando o seu método estático máximo, tá? Então ele vai determinar qual o tamanho dessa string, ele vai retornar um valor matemático. Se essa string tiver 1 milhão de caracteres, ele retorna 1 milhão, certo? E o que é para descartar? É para descartar o enter, a quebra de linha. Então, /n, então ele vai pegar a quebra de linha, opa, tem quebra de linha no buffer, vai embora. Tá? Então ele verifica isso. Então, ó, vamos agora começar a adicionar o clear buffer, ó, onde ocorreu o pulo, tá? Ou seja, onde ele pulou aí a informação, buffer. Então, voltando, ó, vou recompilar a aplicação. Agora nós já estamos utilizando o nosso método para solucionar o problema de buffer na linguagem C++. Então, olha o pipe parado aí no nome, por exemplo, Marlos, número de matrícula 123 ABC, telefone 64981360644, e-mail marlos.silva@ifgoiano.edu.br. É desistente? Não. Idade 33. Bom, beleza, ó, o menu apareceu novamente. Aparentemente nós não temos aqui nenhum problema correlacionado a buffer mais, tá? Então, sempre que houver preposições, situações que aconteceu o problema de buffer, o que vocês têm que fazer? Chamar aí o ci.ignore, passando como parâmetro numerics limit, certo? Ele contar a quantidade de caracteres, passando tipo de dado parametrizado aí, string size, certo? Chamando o método static final max, tá? Ele vai contar o tamanho aí da sua string, e o /n, que é o caractere a ser descartado aí do buffer. Agora nós vamos preencher o nosso objeto aluno com as informações. Então aqui, ó, aluno set nome, ó. Então, aluno set nome. Vou colocar aqui nome. Aluno set telefone, vou colocar aqui, ó, telefone. Aluno.set e-mail, colocando aí a variável e-mail. Aluno set idade, variável idade. Aluno set matrícula, então variável matrícula.
E para finalizarmos, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui no aluno set desistente, nós vamos pegar a nossa variável auxiliar e aí nós vamos chamar a função compare. A função compare na linguagem de programação C++, ela compara duas strings. Então ela vai fazer a comparação aí de duas strings, tá? E como que nós vamos fazer essa comparação? Se a primeira string for igual à segunda string, chamando o método compare, retorna zero. O método repare retorna zero quando você tem duas strings extremamente iguais, tá? Então, compare, então alce ponto, compare com o que? Sim. Ou seja, se ele digitar sim, o retorno será zero. Consequentemente, essa expressão aqui será verdade, será true, né? Então tem que adicionar mais um parênteses aqui e outro parênteses fechando aí. Se essa condicional que está aqui, ó, selecionada para vocês em destaque for verdade, então retorna true, tá? Caso contrário, retorna falso. Ou seja, se a minha variável auxiliar, o conteúdo que ela tiver na memória for sim, esse método vai retornar verdade. Caso contrário, ele retorna falso, tá? Bom, então para a criação do aluno é isso que nós precisamos, tá? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse aluno e adicionar ele aonde? Onde ele vai ser armazenado? No nosso vector do tipo de dado parametrizado aluno, através da variável vetor. Como que nós vamos fazer isso? Muito simples, ó. Agora vamos desenvolver a próxima parte, ó. Então aqui, ó, void lógica, dois pontos, método add, que passa como parâmetro um aluno. Agora nós vamos fazer aqui, ó, this setinha vetor ponto pushback quem? Aluno, está adicionado nosso aluno. Lembrando que esse this aqui ele é opcional, porque nós não temos outro vetor dentro desse mesmo bloco de código, certo? Bom, então agora, pessoal, fazendo aqui da forma mais didática possível, tá? Então aqui, ó, aluno A recebe a informação de criar aluno, tá? Então criar aluno, ele retorna um aluno, e aí nós vamos adicionar agora ao vector. Então, método add, pronto, só isso, tá? Então, se nós compilarmos e executarmos agora, então, observem, deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Isso, agora ficou menos ruim, né? Então aqui, ó, tem as informações aí do aluno, né? Então, nós vamos conseguir de forma eficiente colocar aí todas as informações do aluno. Certo? E aí nós podemos ficar colocando alunos aí de forma infinita, né? Agora nós vamos para desenvolvermos então a parte de impressão para possibilitar imprimir todos os alunos, tá? Então vamos para essa parte. Fala galera, então agora vamos dar continuidade aqui, vamos codificar o método imprimir todos, né, para nós podermos aí visualizar todos os registros de alunos que foram inseridos, né, na nossa aplicação. Então vamos desenvolver através do método, vamos verificar aqui, o IntelliSense não está ajudando, eu chamei de imprimir todos, né, então vamos aqui codificar o método imprimir todos. E o método imprimir todos é muito simples, basta nós fazermos aí um laço de repetição, né? Então aqui, ó, tipo de dado do vector parametrizado aluno, nós vamos declarar um iterator, onde ele recebe o nosso vetor .begin, ou seja, ele irá para a primeira posição
do nosso vetor, né, para a posição 0, então o iterator.begin vai fazer um ponteiro de alto nível para a posição 0. Então, enquanto o iterator for diferente de vetor.end, ou seja, da última posição do nosso vetor, nós vamos fazer a operação matemática de iterator mais. E aí basta nós chamarmos o método imprimir. Então, vou desparametrizar aqui o iterator, né? Desreferenciado, falei errado, então estamos desreferenciando nosso iterator, então ele vai virar o próprio objeto aluno, e aí nós podemos chamar o método imprimir, somente isso, tranquilo. Então chamando aqui imprimir, todos, está pronto, salvando, vamos compilar e testar, né? Então, vamos aqui compilar. Compilou. Vamos limpar a tela, executando a aplicação. Então vamos cadastrar aqui Amanda Siqueira 1, 2, 3, 4, 5, 6 M 649 8958 9658 amanda@ifgoiano.edu.br. Ela é desistente? Sim. Idade da Amanda 29 anos. Beleza, cadastrando aqui o Marcelo Bueno Guimarães. Matrícula do Marcelo, telefone do Marcelo, também e-mail Marcelo Bueno, ifgoiano.edu.br, não é desistente. Idade do Marcelo 25. Vamos agora, opção 2. Observem aí que nós temos todas as informações persistidas, né? Nós temos aí o nome Amanda, né? Amanda ela sim era desistente, né? Observem aqui, faltou um espaçamento, ó. Vamos observar o pipe aqui, ó. 29 anos ficou emendado. Vamos ter que ir lá no imprimir na classe pessoa, né? Vamos fazer isso agora e dar um espaço. Então vamos lá. Aqui, pessoa não, desculpa, na classe aluno, né? No aluno.cc, aqui no ano, ó, 29 anos. Então vamos dar um espaço aqui, salvamos. Perfeito. Então a preposição de imprimir todos está desenvolvido, né? Agora nós vamos fazer aquela consulta. Então nós temos aqui, ó, no lógica.h, nós temos um método aqui que retorna um aluno, certo? E é uma pesquisa. Nós temos aqui um método pesquisar, onde nós vamos passar a matrícula do aluno. E aí nós vamos percorrer o vetor, encontramos o aluno através do seu número de matrícula pertencente ao vetor, né? E aí nós vamos pegar esse aluno e retornar ele no método pesquisar. Então vamos desenvolver esse método aqui. Então, void lógica, dois pontos, pesquisar. E aí nós vamos passar matrícula comparando. Ele não é void, ele retorna um aluno. Perfeito. Bom, então nós vamos criar aqui um aluno na forma de resultado, certo? E esse resultado ele vai receber vazio inicialmente, tá? E aí nós vamos fazer o mesmo laço de repetição do método anterior. Então, é um vector do tipo parametrizar de dado aluno. E aí nós vamos declarar um iterator que recebe o nosso vetor.begin. E aí nós verificamos, enquanto esse iterator ele for diferente de vetor.end, e aí iterator mais. Aí nós vamos verificar, ó, se na posição que o ponteiro iterator está no método getMatrícula
for igual, aí, ou seja, nós chamamos o método compare, igual a matrícula passada com parâmetro, se o retorno desse cara aqui for igual a zero, significa que o objeto que está na memória possui o mesmo número de matrícula do objeto que foi passado com parâmetro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente atribuir o resultado, que é do tipo aluno. O resultado recebe o que? O iterator desreferenciado. Tá? Recebendo aí o iterator desreferenciado, nós vamos matar o laço de repetição, que nós estamos assumindo que o número de matrícula é único, tá? Que não tem repetição, não há possibilidade de repetição em número de matrícula. E aí, vamos agora retornar o resultado. Então, return resultado. Pronto. Tranquilo, certo? Tranquilo. Agora vamos testar, né? Então, vamos observar aqui no nosso menu, ó, pesquisar um aluno pela sua matrícula, tá? Então, nós vamos pesquisar o aluno e vamos imprimir as informações desse aluno, né? Então, a opção 3 aqui, ó, nós vamos pesquisar. O usuário tem que informar sim, a matrícula do aluno, senão não tem como nós pesquisarmos. Então, Cout, informe a matrícula. Informe a matrícula, e o usuário vai informar a matrícula. Então, vamos criar aqui uma variável, matrícula, aqui dentro, CIN, matrícula. Agora, nós vamos passar a matrícula como parâmetro, e ele vai retornar o que? Um aluno. Não, aluno. Beleza, agora nós vamos imprimir esse aluno. Nós vamos fazer uma verificação. Se o resultado for diferente de nulo, significa que nós encontramos algum registro de aluno, ou seja, a gente encontrou um aluno no nosso vetor. Então, nós vamos aqui chamar o método imprimir. Caso contrário, nós informamos o usuário que nenhum registro com a matrícula. Nós concatenamos a matrícula. Foi encontrado. Opa, esqueci aspas duplas. Foi encontrado. Pronto. Vamos testar agora como que a nossa aplicação vai se comportar dentro desse cenário, né? Então, voltando aqui, deixa eu matar a aplicação, beleza. Vou dar um clear maroto. Agora, compilando, aguardando a compilação, dá para cantar uma música. Beleza. Ponto barra. Executar. Então, estamos aqui na execução da aplicação. Opção número 1, nome. Vou voltar aqui em Mário G. Silva. Temos aí a matrícula. Vou trabalhar com a matrícula 123 ABC para o Marlos. Telefone, e-mail. Temos aqui desistente, não. Idade 33, beleza. Agora vamos tentar encontrar um aluno que nós não cadastramos, uma matrícula que nós não cadastramos. Então, opção 3. Vamos ver a matrícula ABC123. ABC123, nenhum registro encontrado com a matrícula ABC123. Então, significa que a nossa condicional está correta. Agora, vamos ver se nós vamos encontrar o registro do usuário Marlos. Então, opção 3. 123 ABC. Observem que nós tivemos o retorno aí do usuário, do aluno Marlos, né? Então, significa que a nossa lógica de programação nesse sentido aí está correta nesse momento, né? Bom, prosseguindo então no desenvolvimento da nossa lógica de programação aqui, então, primeira preposição aqui do nosso menu, solucionada. Segunda, solucionada, que é
Ó, nós já solucionamos cadastrar aluno, imprimir aluno, pesquisar aluno. Agora nós vamos fazer o alterar aluno pela sua matrícula. O nosso pesquisar já está pronto. O pesquisar retorna um objeto que é um aluno. Então, o nosso alterar, nós não vamos ter que fazer essa pesquisa novamente. Nós só vamos chamar o método que já desenvolvemos, que retorna um objeto do tipo aluno, certo? Então, tranquilo, bem trivial essa situação, essa preposição, né? Tranquilíssimo, né? Então, vamos aqui desenvolver o método alterar aluno, que nós vamos fazer uma lógica bacana aqui, vai ficar show de bola. Então, vamos agora brincar no método alterar aluno. Ele é um método que ele retorna verdadeiro ou falso. Deixa eu verificar aqui se isso, perfeito. Retorna verdadeiro ou falso, tá? Então, lógica, dois pontos, alterar. Nós vamos passar um aluno como parâmetro. Beleza, agora, pessoal, nós vamos colocar aqui, ó, bool, resultado, recebe true. Ou seja, nós estamos assumindo que essa alteração deu certo. Caso essa alteração não dê certo, né, essa variável, ela não vai ter retorno. Agora é o seguinte, ó, vamos criar um submenu aqui. Olha que interessante. Então, vamos colocar aqui o OP e agora vamos fazer um submenu. Um submenu com algumas possibilidades. Então, enquanto o OP for diferente de 0, e aí vamos fazer o submenu, né? Um menu aqui dentro de alterar. Então, Cout de menor. E aí, ó, digite 1, para alterar o nome. E aí nós vamos colocar o nome do nosso aluno. Então, Cout, digite 2 para alterar o telefone. Opa, aqui está equivocado, Marcos. Aluno, get, nome. Perfeito. E agora, aluno, get telefone, informação do telefone do aluno. Então, NDL. Beleza. Cout, digite 3. Para alterar o e-mail. Então, aluno, get e-mail. Cout, digite 4 para alterar a matrícula do aluno. Então, aluno, get matrícula. NDL. Cout, digite 5 para alterar a idade. E aí, digite 6 para alterar se o aluno é desistente. Se o aluno é isso. E nós vamos aqui colocar. Se o aluno é desistente. Isso. Desistente. Beleza. Agora aqui nós vamos fazer
utilizar aqui o operador ternário, né, em aluno, setinha is desistente, se ele é desistente. Caso ele seja desistente, nós vamos concatenar com a expressão sim. Caso ele não seja desistente, nós vamos concatenar com a expressão lógica não. E indireto. Beleza. Agora nós vamos fazer o switch. E aí sim, fazer as alterações de acordo com cada situação aqui dentro do switch case, né? Então, deixa eu já dar uma replicada nesse cara aqui. Eu não gosto de usar o Ctrl+C, Ctrl+V porque ele bagunça aqui. Né? Eu dou uma baianada aqui, às vezes, uma apanhada. Desculpem a expressão, tá? Eu dou aqui uma apanhada no Visual Studio Code, tá? Bom, prosseguindo aqui, então, caso o usuário informe 1, ele quer alterar o que? O nome. Então, nós vamos criar o bloco aqui do desenvolvimento e vamos o que? Criar uma variável nome, ou a string nome. Vamos pedir o usuário para informar o nome do aluno, então, cout informe o nome, getLine, cin, vírgula, nome. Beleza, agora a gente faz a alteração. Set nome, recebe o novo nome. Somente isso, tranquilo, sem nenhum estresse. Agora vamos para a segunda possibilidade, o case 2. Ó. Case 2, nós colocamos como opção alterar o telefone. Então, string telefone cout informe o telefone. GL getLine cin, vírgula, telefone aluno set telefone. Tranquilo. Alteração realizada tranquilamente. Case 3. Aqui eu esqueci o break, né? Não podemos esquecer o break. Aqui também. Então, break, ok. Case 3. Case 3, pessoal, nós colocamos aqui para ele alterar o e-mail, né? Então, mesma situação, string e-mail, cout informe o e-mail, getLine cin, vírgula, e-mail, ponto e vírgula, e aqui aluno set e-mail, né? E-mail. Beleza, agora vamos para a quarta opção. A quarta opção é a matrícula. Então, vamos fazer o case aqui, case 4. Então, a mesma situação, no tipo de dado, string, então matrícula, cout, informa matrícula, ndl, beleza, fazendo a leitura, getLine passando cin, vírgula, matrícula, e agora inserindo no objeto aluno, então aluno set matrícula. Perfeito. Agora vamos então para a quinta opção. A quinta opção nossa é a idade. Então case 5. Mesma situação. Ó. Então, entidade cout informe a idade
beleza, CIN, idade. Tranquilo, agora basta colocar no objeto, então, set idade. Agora a sexta e última opção, então a sexta opção é para informar se o aluno ele é ou não desistente, né? Então, a mesma situação, vou até copiar aqui para ser um pouco mais ligeiro aqui, então, string else, e aí nós vamos pedir para o usuário, ó, cout, informe se o aluno é desistente, sim barra não. E aí nós vamos fazer essa leitura, então getLine, CIN, vírgula, else, e agora aluno set desistente, pronto. Então nós vamos fazer aquela verificação, se as duas strings foram iguais, né, vai retornar 0, e aí a gente já verificou, então a alteração é extremamente tranquila, pessoal. Aqui nós vamos colocar o cout, opção inválida, beleza. E aí nós vamos fazer um diferencial para a nossa aplicação ficar mais agradável, com mais possibilidades. O cout, nós vamos perguntar para o usuário, ó, deseja alterar, opa, tem que ser fora do bloco, ou não, chave aqui perdida, no default, calma aí, galera, negócio que bagunçou. Aqui, essa chave daqui, beleza. Deixa eu achar aqui, do switch, falta na chave do switch, então aqui é a do switch, beleza, e aqui do do while, então aqui na do while, então aqui ó, cout, aí nós vamos perguntar aqui, ó, deseja alterar outro campo, 1, sim, 0, não. E aí nós vamos refazer a leitura. Então aqui ó, OP recebe, não, CIN, né, OP, que é o OP do tipo inteiro, então isso. Então vamos agora fazer uma pequena simulação. Então, compilando. Beleza, então limpando a tela. Agora executando a aplicação. Então cadastrando um aluno aqui, por exemplo, Fernando Ribeiro. Matrícula do Fernando, 1, 2, 3, 4, 5, 6A. Telefone do Fernando. fernando.r@ifgoiano.edu.br. Desistente? Sim. Idade do Fernando, 26. Beleza, então agora vamos alterar aqui 4. Esqueci de chamar. Então vamos lá. Aquela trollagem básica da vida. Vamos aqui no nosso switch, na opção 4. Na opção 4 vamos chamar alterar. Então nós temos aqui o alterar, e aí nós vamos chamar o pesquisar, né? Então nós vamos pesquisar o que? Pela matrícula. Então nós temos que fazer a leitura da matrícula. Então string matrícula. Então cout, informe a matrícula. Beleza, getLine, CIN, vírgula, matrícula. Perfeito, e agora nós passamos aqui a
matrícula. Então, recapitulando aqui, ó, o método pesquisar, ele retorna um objeto tipo aluno, que é passado como parâmetro para o alterar. O alterar, ele retorna verdadeiro ou falso, caso a alteração tenha dado certo. Tá? Então, aqui, ó. Então, nós fazemos aqui um se alterar aí, celt, aluno alterado com sucesso. Beleza. DL. Se não, erro ao alterar o aluno. Perfeito, então agora sim nós vamos voltar para a trollagem, né? Vamos recompilar a nossa aplicação. Conseguimos. Então, agora vamos reexecutar a aplicação. Vamos colocar aqui o Fernando Ribeiro, matrícula 123456A, telefone. Beleza, agora vamos alterar alguma informação do Fernando, né? Então a matrícula 123456A. Então, ó, opa, falha de segmentação na opção 4, vamos verificar qual que foi o problema, hein? Qual foi o problema? Opa, então aqui, matrícula, beleza, informa matrícula, CIN, vírgula matrícula, beleza, catline matrícula, ok. Aqui está errado, ó, pessoal, no 3, ó, que não pode ser CIN, porque se pesquisar aqui é uma string que passa, ó, string. Aqui é getLine também. Ser aqui CIN, vírgula, matrícula. Então vamos novamente recompilar e retestar a aplicação, né? Deixa eu ver se eu salvei todos os arquivos salvos. Beleza. Minha compilação aqui no Windows é um pouco lenta. Então, 1, 2, 3, AB. Bom, pessoal, parei o vídeo aqui para encontrar o erro, tá? O erro estava aqui, um clássico problema de buffer, né? O enter, e aí estava dando falha de segmentação, por causa que leu inteiro, deu enter, né? O enter ficou na memória, próximo a um string, aí nós passamos um /n para pesquisar e deu falha de segmentação, não encontrou informação. Então, a quarta opção desenvolvida aí com sucesso, né? Agora vamos fazer a opção de exclusão, né? Então, fazendo a exclusão, aqui coloquei o clear buffer, né? Antes do getLine, tá? Então, para fazer aí, nós podemos aqui analisarmos então a execução da aplicação, né? Então vamos compilar novamente. Agora vamos limpar a tela, /executar. Então, Fernanda Souza Santos. Matrícula da Fernanda, ABC123, telefone 64, e-mail fernanda@ifgoiano.edu.br, não, idade 39 anos. Agora nós vamos então fazer uma alteração pela matrícula. Então a matrícula da Fernanda, a matrícula ABC123, qual a informação que nós queremos, o que aconteceu aqui, ó, de novo problema de buffer, ó, certo?
Então, o que nós temos que fazer? Ele não fez a leitura, certo? Então, ele entrou no método alterar, ó. Ele entrou aqui no alterar. Aí, na verdade, nós esquecemos de fazer a leitura, né? Então, aqui, ó. CIN OP. Isso. Salvando, compilando, né? Então, vamos ver aqui. Não. Então, aqui são 1, 2, 3 ABC, telefone, e-mail, beleza, não, 33. Agora vamos pesquisar pelo aluno 123 ABC, no caso é o Marlos, ó, e aí o pipe está aguardando a opção para a gente alterar, né? Por exemplo, vamos alterar a idade, 5, aí eu vou colocar aqui 36 anos. 36, aí ele pergunta, ó, deseja alterar outro campo? Sim. Ó, perguntou de novo, certo? Agora eu vou arrumar o telefone ficou errado. Então, 2, vamos arrumar, ó, pulou, problema de buffer. Então, nós temos que adicionar o clear buffer antes da leitura do telefone. Aqui deu uma bugada geral na IntelliSense, ó, nesse momento, não há erro aqui. Nós acabamos de compilar a aplicação, o IntelliSense deu uma bugada, a gente fecha ele e reabre. E ele continua com a bugada, né? Ó, foi só colocar o CIN ponto aquele dessa bugada monstra. Então, IntelliSense sacaneando. Então, vamos voltar aqui, CIN, OP, beleza? Agora vamos aqui, né, onde aconteceu o problema de buffer, foi no informe do telefone, né? Então, clear, ó, resolveu funcionar no IntelliSense. Demora, mas volta, olha que beleza, fantástico. Então, clear buffer. Então, nós temos que ir verificando aí todas as opções, aconteceu a quebra de linha, a gente chama o clear buffer, que é sucesso. Bom, perfeito. Então agora vamos para a opção número 5, que é a opção de excluir. Nós vamos seguir a mesma lógica. Certo? A mesma lógica. Não tem aí diferenças significativas no que tange ao alterar como excluir. Nenhuma diferença assim, significativa, né, em termos de código, de codificação. Então vamos observar aqui o seguinte, ó. Então vou criar em qualquer local aqui um método, né, boolean, lógica, 2 pontos, exclui, IntelliSense ajudando igual não ajudando, né, não ajuda nada, que é isso, hein? Bom, então vamos lá. Então a primeira coisa que nós temos que verificar, né, vamos criar uma variável aqui de resultado, onde ela recebe false inicialmente. Aí nós vamos fazer uma repetição. Então, nós vamos criar aqui o nosso iterator do tipo parametrizado de dados aluno. Então, 2 pontos, iterator, IP que recebe é o vetor.begin, ponto e vírgula. Quanto o iterator for diferente, vetor.end, iterator mais. Beleza, então agora nós vamos verificar, né? Se o aluno que foi passado com parâmetro, né, se existe esse aluno, né? Nós vamos verificar por quem? Sim, matrícula, lógico. Então vamos lá. Então, vamos desreferenciar nosso iterator. Então, iterator desreferenciado. Vamos pegar o método getMatrícula, ponto compare com quem? Com o aluno getMatrícula.
Se os dois forem iguais, isso aqui retorna 0. Retornando 0, o resultado recebe true. E aí nós vamos excluir. Como que nós vamos excluir? Vetor.erase na posição que o iterator está. Então, nós vamos remover na posição que o iterator está, e aí nós vamos matar o laço de repetição e retorne resultado. Certo? Então, nós verificamos posição a posição do nosso vetor, correto? Verificamos se a matrícula que está na posição 1 equivale à matrícula que foi passada comparando. Depois, na posição 2, 3, assim sucessivamente. Encontrou, bateu as duas informações, a variável resultado recebe true, ou seja, houve sim. Nós encontramos, a gente exclui e pausa o laço de repetição. Tá? Então, fazendo aqui, seguindo string matrícula, certo? Poderíamos criar um método aqui para otimizar aqui a leitura da matrícula, como é uma informação que repete muito, é interessante criar um método, tá? Fica com vocês aí como dica para vocês desenvolverem, tá? Então, agora aqui, pessoal, se excluir retorna verdadeiro ou falso, mas aí a gente vai pesquisar através da matrícula, tá? Se isso aqui retornou true, nós conseguimos excluir o aluno. Então, cout menor aluno excluído com sucesso. Caso contrário, não foi possível excluir o aluno. O aluno com a matrícula bom, tá isso. Então aqui, aluno com matrícula aqui. O aluno com a matrícula tal foi excluído com sucesso. Perfeito, então é isso. E agora nós vamos partir então para a ordenação, tá? A ordenação aí em ordem crescente, em ordem decrescente, tá? Então, até a próxima. Fala galera, vamos continuando aqui no nosso projeto. Agora vamos desenvolver as preposições relacionadas aí com imprimir em ordem crescente e em ordem decrescente. Então nós vamos codificar então o método void classe lógica crescente bom. Nós temos diversos métodos extremamente interessantes codificados dentro da classe algoritmo, tá? Então, a classe algoritmo, um desses métodos é o método short. O método short ele é muito interessante. Por quê? Porque nele nós vamos passar o início do vetor, o final do vetor, certo? Através do iterator. Ou seja, o vetor.begin e o vetor.end, e depois nós vamos passar uma função como parâmetro, tá? E aí vem um pouco da programação funcional, né? Onde é possível você passar uma função como parâmetro. Nós vamos fazer isso aqui na linguagem C através da função short, tá? É extremamente interessante e muito eficaz, inclusive. Então observem aqui por gentileza. Então, método short. Então nós vamos pegar aqui, ó, vetor.begin, vírgula, vetor.end, vírgula.
Agora nós vamos criar a nossa função, tá? Ou seja, nós vamos passar aqui, ó, a função, certo? E aí a função ela tem dois parâmetros. Então, aluno, eu vou chamar de aluno 1, vírgula, outro parâmetro, que é o outro aluno, aluno 2, tá? E aqui vai vir o nosso código da nossa função, tá? Por que aluno 1, por que aluno 2? Observem aqui, ó, o tipo de dado do nosso vetor, ele é parametrizado. Parametrizado de quê? De aluno, certo? Então, nós vamos verificar as grandezas. A gente só vai preocupar se é a primeira grandeza ou a segunda grandeza que vem primeiro, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Se eu quero ordenar em ordem crescente, eu vou fazer a seguinte verificação, ó, return, ou seja, eu quero que o aluno, desculpa, ponto get nome, ponto compare com quem? Com o aluno 2, get nome, bom, então aqui é o seguinte, pessoal, nós estamos verificando aí se o nome do primeiro aluno é maior do que o segundo. A função compare, ela vai já fazer isso automaticamente para nós, tá? Então nós não vamos ter que nos preocupar, nós só temos que verificar se eu quero que ele comece da letra A ou da letra Z, tá? Ou seja, se é para ser a primeira grandeza, o primeiro parâmetro ou o segundo parâmetro, somente isso. E aí, vamos fazer o decrescente, então void lógica, decrescente, que o código será exatamente igual. O que muda é que eu quero ordenar de forma decrescente, ou seja, do segundo parâmetro para o primeiro. Somente isso. Agora vamos chamar aqui, ou seja, crescente, e aí nós vamos chamar o método imprimir, para nós visualizarmos as informações, né? E aqui, decrescente, e chamando o método imprimir todos. Bom, então é isso, tá, pessoal? Salvando aqui e testando, fazer aquele teste tradicional, vamos cadastrar aqui 2 registros. Então, clear. Agora vamos compilar a aplicação. Bom, vamos lá. Então vou pensar no nome aqui, a Suzane Santos. Matrícula 123, telefone da Suzane 629746699, sul@ifgoiano.edu.br, não é desistente, a Sul tem 18 anos. Vamos cadastrar outro aluno. Não. Vamos cadastrar aqui o Fernando. Não, Fernando Menezes. Telefone Fernando 6498009977. É o e-mail f@ifgoiano.edu.br, não é existente, idade 16. Bom, agora vamos ordenar então em ordem crescente, ordem decrescente, tá? Lembrando que na posição 0 nós temos aí a Suzane, tá? Agora eu vou ordenar em ordem crescente, ó. Opa, então vou mandar aqui a opção 6. Observem que o Fernando apareceu na listagem primeiro, tem aquela vírgula perdida que eu esbarrei na vírgula aqui antes do F, né? Mas aí nós podemos ir no alterar e alterar o nome do Fernando. E a opção 7, ó, agora invertido em ordem decrescente, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa pequena agenda. Vou deixar alguns exercícios aí na ferramenta, tá? Então, por enquanto é isso. Aquele abraço. Tamo junto.